Falar depois da Cristina Portela, eu acho que também eu fui convidada para falar do que eu vivi em Portugal, que é um país que passou por uma situação muito semelhante da Grécia, sem a radicalidade da Grécia, mas passou e passa, né, por uma situação muito difícil. E eu acho que eu podia me apresentar, além de ter participado da direção do Movimento Alternativa Socialista, que é o partido irmão do PSTU em Portugal, eu posso me apresentar também como uma das 500 mil pessoas que saíram de Portugal nos últimos 5 anos em função da crise. Eu também fiquei desempregada, eu era professora, fiquei desempregada, e 500 mil pessoas saíram do país nos últimos 5 anos. O que significa isso? Significa 100 mil pessoas por ano. Para um país, para o Brasil não significaria muita coisa, mas para um país que tem 10 milhões de habitantes, passar uma ideia, 10%. A cada ano, nos últimos 5 anos, Portugal perdeu 10% da sua população, entre as quais muitos imigrantes, como eu, e muitos brasileiros. Vocês devem saber que havia muitos brasileiros, ainda há pouquinho, eles vieram embora, mas não é bobo, né? E a situação piorou, se mandou. Né? Então, posso me apresentar assim, e também posso me apresentar como uma azarada completa. Né? Sair de lá na maior crise, chega aqui e começa a crise de lá também. Eu não sou das mais felizadas. Bom, acho que a primeira pergunta que a gente nós vamos discutir hoje a situação da Grécia, particularmente a vitória do Syriza, o que significou a vitória do Syriza, o que o Syriza está fazendo nesse primeiro tempo de governação. Eu começo com uma pergunta. O que aconteceu na Grécia que permitiu a vitória do Syriza? O Syriza é um partido de esquerda, não vou entrar muito na descrição do Syriza, isso compete ao Ronald, mas o Syriza é um partido de esquerda, uma proposta tida, né, para a grande massa, não só da Grécia, mas da Europa, como um partido radical, esquerda, inclusive o nome é esquerda radical. Né? Por que o Syriza ganhou na Grécia? O Syriza ganhar na Grécia não é um fato comum. Não é um fato assim, tipo... É comum quando o PT ganhou aqui no Brasil. Não é um fato comum. Ganhou um operário, Lula, um operário, um partido dos trabalhadores, e durante uma das eleições tinha como slogan, trabalhador, voto do trabalhador. Era um fato incomum. O Syriza ganhar na Grécia também foi um fato incomum. Né? Tanto que na Europa, em Portugal, em outros países, está todo mundo olhando assim lá para a Grécia e dizer como é que eles conseguiram o que nós queremos também. Então, o pessoal rala para conseguir alguma votação e não é fácil. Então, por que o Syriza ganhou o partido da esquerda radical, que se autodenomina da esquerda radical, ganhou as eleições? E isso significa também a derrota de uma situação que na Europa é muito comum do bipartidarismo. Ora ganha o partido da direita, declarada, ora ganha o partido da direita disfarçada, que é a social-democracia. E fica nesse bipartidarismo o tempo todo. Dessa vez, houve uma ruptura vitoriosa com um partido que não faz parte nem da direita, nem da social-democracia. Quer dizer, o que aconteceu na Grécia que permitiu a vitória desse partido? O que a gente, mais ou menos, descreve o que aconteceu na Grécia é que a Grécia viveu nos últimos 5 anos, né, 2010 a 2015 até hoje, uma situação que se pode comparar de uma guerra, o resultado de uma guerra, uma guerra civil, uma guerra, mas uma guerra. As estatísticas lá são realmente assustadoras. Eu não vou falar muito, eu não vou falar algumas estatísticas oficiais que vocês procurando na internet encontram. Começar com a mais dramática, suicídios. Mais de 4.000 suicídios desde o início da crise na Grécia, em 2008 e piorando nos últimos anos. 4.000 suicídios. Também é um país... 11 milhões? Um pouquinho maior que Portugal. PIB. O PIB, desde 2009, decresceu 25%. A dívida da Grécia é de 185% do PIB, Produto Interno Bruto. O desemprego tem 27%
lembrar que o Brasil hoje é 5,30%. Na Grécia é 27%. Entre a juventude é 60%. Salário. Eles perderam menos 40% do salário. A pobreza aumentou em 5%, dobrou o número de pessoas pobres. A eletricidade tem 300 mil casas sem eletricidade na Grécia. E isso é dramático, porque não é, no Brasil, sei lá, a gente não liga o ar refrigerado. Na Grécia se morre congelado, faz frio na Grécia. Né? É um país europeu. A imigração foram 250 mil jovens formados com nível superior que foram embora também nesses 5 anos. E, outro dado também muito dramático, 25% das crianças em idade escolar de Atenas passam fome. Isso é uma estatística. Bom, e por aí vai. Peguei alguns dados. Essa situação significa um ataque, como eu falei, semelhante a uma guerra, ao resultado de uma guerra. A Grécia, dentro da Europa, é o país onde essa destruição do Estado social, dos benefícios sociais, da vida das pessoas, atingiu o auge. Né? Foi a Grécia. E nós temos outros países, como vocês sabem, né, que também estão sendo atingidos duramente pela crise econômica e pelas medidas de austeridade na Europa. Né? O tal dos PIGs, que ficou muito famoso na época, né? Os PIGs, Portugal, Irlanda e Grécia. Aí acrescentamos a Espanha, né? E Chipre e outros países do ex-leste europeu, mas esses são os mais dramáticos. A Grécia é o pior deles, foi o primeiro, né? Foi o primeiro a começar isso. Por que houve essa destruição? A pergunta que se faz, por que aconteceu isso na Grécia? Por que essa situação tão dramática aconteceu na Grécia, de destruição do Estado Social? Quando eu falo Estado Social, acho que todo mundo tem familiaridade com essa expressão. Estado Social foi uma série de conquistas obtidas no pós-Segunda Guerra Mundial, né, como fruto, né, da mobilização da população europeia nesse período de combate ao nazifascismo na Europa, e também como uma forma de amortecer justamente essa situação de penúria e de mobilização social na Europa. Foi construído esse Estado Social e também porque existiam reservas naquele momento no capitalismo que podia fazer concessões. Então você tinha um Estado Social, que significa saúde que funciona, pública, falou tudo público, saúde pública que funciona, educação que funciona, segurança social que funciona, você tem subsídio de desemprego, por exemplo. Ainda hoje ainda tem um pouco, hein? Você trabalha um ano e meio, você consegue um subsídio, estão diminuindo cada vez mais, mas durante o tempo você conseguiu um subsídio de desemprego inferior ao seu salário durante pelo menos um ano e pouco. Depois de trabalhar um ano e meio, né? Evidentemente, com a equivalente à carteira assinada, lá não tem esse negócio de carteira assinada, mas o equivalente a isso, um contrato formal de trabalho. Então, esse Estado Social que foi construído é o grande objetivo como a crise econômica estava no mundo em 2007 e 2008, a burguesia, a grande burguesia imperialista europeia, leia-se, burguesia alemã e francesa, principalmente, né, resolveram aproveitar a crise de 2007 e 2008, a crise mundial que começa nos Estados Unidos em 2007 e 2008, para quê? Para destruir essas conquistas na saúde, na educação, na segurança social, etc. Né? Destruir e canalizar para onde? Para onde foram canalizados esses recursos que eram dirigidos às pessoas em geral? Para onde? Quem é que estava em crise naquela época? 2007, 2008 foi uma crise principalmente que atingiu o quê? A banca, os bancos. Então, todo esse recurso do Estado Social está sendo canalizado, todo esse PIB que decresce, todo esse investimento em saúde que o Estado tira, em educação, etc., está sendo investido em salvar os bancos. Não só os bancos de cada país, também, portugueses, gregos, como dar uma injeção de capital na banca, principalmente a banca francesa e alemã. O que eles fizeram? Com a crise, né, eles criam um mecanismo de salvar a banca, e esse mecanismo se chama
as dívidas soberanas, a crise das dívidas. Há a crise e a partir de 2010 começa a tal a crise ganha um caráter de crise da dívida soberana. O que é a dívida soberana? É a dívida do Estado. É quando o Estado, né, tem uma dívida que se calcula impagável, uma dívida muito grande. Agora, um parênteses, as dívidas na Europa sempre foram muito altas, muito altas. E fora da Europa também. O maior devedor do mundo é os Estados Unidos. A maior dívida pública do mundo é dos Estados Unidos. Quer dizer, ter dívida grande não é privilégio dos coitados dos portugueses, dos gregos, dos irlandeses. Já tinha uma dívida grande. Um problema, ele começou um ataque às dívidas, ou uma orquestração de se julgar pelos grandes, pelos próprios banqueiros, pelas próprias entidades que julgam, classificam aquelas dívidas, né, e os títulos da dívida. Houve um ataque no sentido de um mecanismo de fazer com que qualquer empréstimo a esses países tivesse uma taxa de juros altíssima. Para isso, eles colocavam o rating, né, já ouvi falar essa palavra, que é a avaliação dessa dívida como lixo, tem muitas classificações, lixo mais, lixo menos, lixo horrível, lixo não sei o quê, e começavam a classificar, começava uma especulação em relação à dívida pública desses países, que era grande, não era assim, nada que houvesse tão monstruoso, e começaram a especular com essa dívida, fazendo com que qualquer tipo de empréstimo para esses países sofresse umas taxas de juros altíssimas por conta de uma classificação negativa dessas mesmas dívidas. Por exemplo, em 2011, quando a dívida grega foi a primeira a ser atacada, foi classificada como muito ruim pela Standard Poor's, o nome da... é uma agência de notação americana. A Grécia pediu dinheiro emprestado. O empréstimo que a Grécia pegou teve uma taxa de juros de 5%, que era altíssima. Basta ter uma ideia que o Banco Central Europeu emprestava aos bancos dinheiro por 1%. E a taxa cobrada do Estado grego foi de 5%. Por aí foi. A dívida grega chegou a custar, em determinados momentos, mais de 100%. Qualquer banco, para emprestar a Grécia, para comprar títulos da dívida grega, cobrava uma fortuna calculada. Bom, conclusão, a dívida grega subiu, a dívida portuguesa, a dívida irlandesa, e o que acontecia? Os bancos compravam a dívida como lixo, uma taxa de juros altíssima, com dinheiro emprestado pelo Banco Central Europeu a 1%. E foi um negócio da China, um negócio da China. Os bancos se capitalizaram, os países se endividaram cada vez mais, as dívidas não paravam de subir, e qual foi a solução? E puseram o quê? Planos de austeridade. Privatizações. O que significa planos de austeridade com a tal da Troika? Já deve ter ouvido falar, a Troika é um trio chamado, assim, mortífero, que é o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o FMI. O FMI a gente conhece, aqui de Gingeira, aqui no Brasil. Lá o trio eram esses três. E eles impuseram aos países mais endividados medidas de austeridade. Essas medidas de austeridade serviam para quê? Para diminuir o investimento em educação, saúde, segurança social, etc., privatizações, vender as empresas públicas a preços baratíssimos, né? Tudo para ter dinheiro. Para pagar o quê? A dívida não. Todo mundo sabe que a dívida a gente não paga, a gente paga os juros da dívida. E vai aquele mecanismo de endividamento que nós, aqui no Brasil, conhecemos muito bem. Nós, aqui na América Latina, conhecemos muito bem. Né? Então, com esse programa de austeridade, que consistia nisso. Consistia em reduzir salários, reduzir pensões, aumentar a idade da reforma da aposentadoria, diminuir tudo de benefício social, diminuir o subsídio de desemprego, aumentar a taxação de luz, a eletricidade sobe, nós estamos sofrendo um pouco isso agora aqui, enfim, uma série de medidas que pauperizaram a população e deixaram o Estado sem mecanismo de investimento. Vocês sabem que nós estamos no euro, e você ter o euro significa que você tem uma moeda forte, no caso de Portugal e da Grécia, com economias fracas.
dá um desequilíbrio muito grande. Então, o euro é uma moeda fortíssima. Se você não tem um lastro econômico, você, o impacto na tua dívida, o teu poder de endividamento é muito alto. Então, esses países começaram a ficar muito empobrecidos. O problema é que no início, todo esse discurso, todas essas medidas de austeridade, elas foram colocadas com um discurso. O discurso para a gente pergunta, como é que a população se deixou levar e se engromar nessa história da dívida? Durante muito tempo o discurso foi, durante esses 5 anos, nós gastamos, nós portugueses, nós gregos, nós irlandeses, nós gastamos muito mais do que pedimos. Nós vivemos acima das nossas possibilidades. Então, esse tipo de discurso, durante algum tempo, ganhou as pessoas. E as pessoas diziam, é verdade, é um país pobre, como é que, nossa, nós vivemos realmente muito acima das nossas possibilidades. E vê aquele sentimento de culpa. Todo português acha que Portugal pensa assim, que ele é pobrezinho, mas honesto, que aquela coisa assim, de puxa vida, aquele ano de salazarismo, 40 anos de salazarismo, aquela coisa poupadinha de ser, de repente, carrões é a minoria, evidentemente, né? Mas as pessoas começaram a ter, a massa começou a ter vida um pouquinho melhor. Nós estamos assim. E por aí. Mas depois o pessoal começou a ficar esperto e não é bem assim, né? É bem assim. Aí começou a haver mais luta, etc, etc. E a luta continuou, pegou forte em todos esses países. E no meio dessa luta, uma luta social muito grande em Portugal, na Grécia, na Espanha, é nesse bojo dessa luta é que vem aí a vitória do Syriza. Como é que o Syriza ganha? Como é que se explica que o Syriza tenha ganho na Grécia? Por um lado, pelo nível sem saída que os gregos estavam. Eles já tinham testado com a social-democracia, testado com a direita, muito experiente. Chegaram a um ponto, né, que o partido dos Tsipras conseguiu emplacar um discurso mínimo. O programa que elegeu o Syriza, o Tsipras, primeiro-ministro da Grécia, é um programa bastante recuado. Tinha um programa melhor, ele foi recuando. O último programa que ele se apresenta nas eleições é um programa recuado. É um programa contra a austeridade, contra o pagamento da dívida. A proposta era perdoar ou acabar com a maior parte do valor nominal da dívida pública, e medidas contra a crise humanitária, os 300 mil lares pobres da Grécia, etc, etc. A vitória do Syriza foi a materialização política eleitoral das lutas sociais na Grécia, com as limitações dessa mesma luta. O Syriza sempre foi um partido europeísta, no sentido europeísta, no sentido de defender o euro, que eles chamam lá de europeísta de esquerda. Sempre defendeu o euro. Aliás, todos os partidos, como tipo Syriza, Bloco de Esquerda em Portugal, Podemos na Espanha e outros, o Sinn Féin na Irlanda, e por aí são todos partidos que defendem a manutenção do euro. E o nível, as pessoas, por exemplo, é uma contradição, na Grécia, a última enquete que eu tive acesso, recente, cerca de 80% da população acha que tem que continuar no euro. Aí em Portugal chega a 80%, mas é um percentual também. A maioria acha que tem que continuar no euro. Então faz parte do nível de consciência da população desses países. Mas de qualquer maneira, essa ilusão no euro tem uma razão de ser também. Isso é interessante, razão de ser que pode ser explicada entre 2001, quando a Grécia entra no euro, até 2007, o início da crise mundial, da economia mundial, houve um crescimento anual na Grécia de 4%, parecido com o Lula no período do PT aqui no Brasil, 3,9%, a média foi 4%. E isso aí deu uma certa esperança neles. E o Syriza não fez nada para eles mudassem de opinião, continua defendendo o euro, etc, etc. Agora eu passo a bola para o Ronald com a pergunta, né? É possível continuar no euro, acabar com a austeridade e recuperar a soberania da Grécia, né, dos outros países da Europa? Nossa pergunta, que é o que ele vai falar, como é que está agindo o Syriza nesse primeiro tempo de governo? Oi.
ouvir aí? Bom, boa noite, companheiros e companheiras. De fato, a situação política e econômica da Grécia é um tema extremamente complexo e extremamente polêmico. A vitória eleitoral do Syriza acirrou os debates que já estão acontecendo na esquerda internacional. As principais polêmicas giram em torno a o caráter do governo do Syriza, 2, a estratégia de luta contra o imperialismo alemão e mundial contra a Troika, 3, quais as tarefas colocadas para o movimento operário e social na Grécia e na Europa, e por último, qual deve ser a posição e a política dos revolucionários diante do governo de Syriza. Bom, além das posições que já estão assumidas, porque existe uma polêmica aberta, também existem muitas dúvidas e muita confusão. Portanto, na minha opinião, eu acho que é melhor começar o debate pelas caracterizações mais de fundo, as caracterizações de classes, delimitações de princípios e de estratégia, e não tanto pelas questões mais táticas, mais imediatas. As táticas são muito importantes, mas sempre correspondem a uma determinada estratégia. E além disso, obviamente, é difícil precisar problemas táticos, estando longe, sem falar grego, etc. Então é melhor ir com calma e ir caracterizando primeiro, e a partir daí ir assumindo as posições. Até porque é um processo em curso. Então, a partir daí, queria apresentar a nossa posição sobre o tema. Bom, primeira definição política. Para nós, a vitória eleitoral do Syriza foi uma vitória política do povo grego. E assim foi sentida pelo povo grego, foi sentida como uma vitória política. E a elite comemora essa vitória política do povo grego. Tanto comemora que a elite chamou a votar no Syriza numa declaração, um ponto crítico. Nós fizemos uma crítica global ao programa eleitoral do Syriza e alertamos que sem ruptura com o euro e sem deixar de pagar a dívida externa, não ia ter nenhum tipo de mudança. Mas ele chamou a votar no Syriza porque as massas e o povo grego enxergavam a Syriza como uma ferramenta para derrotar e para castigar os partidos tradicionais da Troika que aplicaram durante esses 5 anos, esse plano que a companheira estava descrevendo. Fundamentalmente, Nova Democracia e o PASOK, que é o Partido Social Democrático. De fato, qual o sentido do Syriza? Isso é importante. É um duplo sentido. Primeiramente, expressou o rechaço à austeridade, expressou o rechaço aos partidos tradicionais entreguistas que aplicaram os planos da Troika. Nesse sentido, foi um castigo a esse plano e a esse partido concretamente. E 2, expressou também uma esperança e expressou ilusões reais, verdadeiras, no Syriza e no Tsipras. De fato, hoje a maioria do povo grego acredita que o Syriza vai ser diferente, como o Syriza vai acabar a austeridade. Então não foi um voto no mal menor, como talvez foi aqui um voto na Dilma, por exemplo. Realmente tem confiança e expectativa no Syriza. Qual foi o contexto? O contexto foi aquele que a companheira descreveu: uma crise econômica brutal, um ascenso do movimento operário. Todos nós acompanhamos 33 greves gerais, lutas, etc., nesses últimos 5 ou 6 anos. Um desgaste, uma crise dos partidos tradicionais, fundamentalmente o PASOK, que é a social-democracia. Syriza, num sentido, ocupa um espaço deixado por este partido. E, por último, a ausência de uma alternativa de direção revolucionária na Grécia. Esse conjunto, essa combinação de fatores possibilitou a chegada ao poder do Syriza. E o Syriza não chegou prometendo o socialismo, nem sequer a saída do euro, mas Syriza chegou prometendo 2 coisas fundamentais. Primeiro, negociar com os sócios europeus a anulação de uma parte do valor nominal da dívida grega, pagando o resto de acordo com o crescimento do país. E 2, a anulação do memorando. O memorando é o documento, é o acordo que estabelece as medidas de austeridade que estão sendo aplicadas na Grécia. E
Tirando o memorando, Syriza propõe um plano nacional de reconstrução. Bom, essas duas, o povo grego, então, votou explicitamente por essas duas propostas. E, de fato, existe muito, pesquisas recentes revelam que 90% rechaça a Troika e 83% da população grega é contra o memorando. Não dá para entender a base social e o fenômeno no qual se apoiou o Syriza para chegar ao poder. Bom, é evidente, companheiro, que existem muitas ilusões. E existem muitas expectativas e esperanças. E é normal, porque toda vitória cria ilusões e cria esperanças. Por exemplo, hoje, 76% apoia o governo de Tsipras, da população. 68% opina que o resultado do último acordo da negociação com a Troika foi bom, foi melhor, foi positivo. De fato, se as eleições fossem hoje, Syriza teria 42%, 20 pontos acima da nova democracia. Então, de fato, existe muita confiança e muita expectativa. Agora, levando em conta e considerando estas ilusões, esta confiança da maioria do povo grego no Tsipras e no governo Syriza, existe uma tarefa que é fundamental e a primeira tarefa dos marxistas diante do novo governo, que é fazer uma caracterização de classe. Nesse sentido, expressões como, que são muito ouvidas na esquerda, como governo anti-austeridade, governo de esquerda, governo progressista, essas não são caracterizações de classe. Nesse sentido, a nossa caracterização, nós afirmamos que o governo Syriza, o caráter de classe do governo Syriza é burguês, um governo burguês, anormal. Em que sentido? Anormal no sentido da relação que este governo tem com o movimento de massas. No sentido que a maioria do povo grego vê o governo Syriza como seu governo, como seu aliado na luta contra a Troika, contra o imperialismo alemão. Mas é um governo burguês, essa é uma primeira definição fundamental e a mais importante, o que significa que Syriza, e de fato já está demonstrando isso, vai governar para a burguesia grega, vai governar sim para o imperialismo e por essa via para a burguesia grega. E ele já está começando a demonstrar isso. Ninguém aqui pode ter dúvidas, pelo menos essa é a nossa caracterização, de que o Tsipras, o governo Syriza, vai manter intacto o aparato do Estado burguês e que vai manter a Grécia na condição de semi-colônia do imperialismo alemão e mundial, no marco do euro, no marco da União Europeia. Por exemplo, qual foi a primeira medida do Tsipras? Foi incorporar ao governo um partido de direita, de extrema direita, ultranacionalista, xenófobo, que é o Partido Grego de Independentes. A primeira medida, nem passaram 24 horas da vitória eleitoral, ele incorporou o Grego de Independentes e não só isso, deu para esse partido xenófobo nada menos do que o Ministério de Defesa, que se entregou o controle das Forças Armadas para esse partido. Pouco depois, utilizando a sua maioria no parlamento, o Syriza elegeu como presidente da República a um quadro histórico da nova democracia, que foi o partido derrotado nas urnas. Quer dizer, a presidência da República da Grécia está nas mãos de nova democracia. Bom, a partir desses elementos e dessa caracterização de classe, nós queremos aqui ser muito claro: a elite não apoia o governo Syriza, a elite não apoia não só o governo, mas não apoia as suas medidas, o que significa que este não é o nosso governo e também não achamos que seja o governo do povo grego nem do movimento operário. E este não é um problema tático, este é um problema de princípio, uma primeira definição que define a estratégia dos revolucionários. Porque os marxistas nunca participam nem apoiam o governo burguês, nem as suas medidas. E consideram que sempre os governos burgueses são o principal inimigo dos trabalhadores. Nós apoiamos evidentemente a luta do povo grego contra o imperialismo, contra as chantagens da Troika, etc. Mas o que não se pode confundir é a luta do povo grego, a disposição de luta e as aspirações da classe operária grega com a natureza do Syriza. São dois fenômenos opostos. O primeiro é o progressivo, o rechaço à Troika,
atende 5 redes gerais, etc. E o segundo é completamente reacionário. O Syriza vem para desviar toda essa disposição de luta, toda essa raiva e canalizar isso pela via e para uma estratégia de negociação com a Troika nos gabinetes, no marco da institucionalidade burguesa e para manter a Grécia no euro e para manter esses planos que estão sendo aplicados. Isso é uma estratégia que de fato prepara a derrota do movimento operário grego e que de fato nenhum revolucionário pode apoiar. Então, uma coisa é a solidariedade com o povo grego e outra coisa completamente diferente é a solidariedade com o governo de Syriza. Então, porque qual é o cenário que está colocado aqui, companheiros? É um partido reformista que chega ao poder pela via reformista, quer dizer, pelas eleições, não chega pela via da ação direta do movimento, num país semicolonial, que é a Grécia, destruído pelos planos do imperialismo alemão, onde quase não tem espaço para reformas. Esse é o resultado que marca, essa é a situação da Grécia que marca a polarização social que nós estamos assistindo. Então, nesse sentido, Syriza diz que vai governar para todos. E Syriza diz que é possível acabar com a austeridade se mantendo no euro e continuando o pagamento da dívida externa aos bancos alemães e ao FMI, mesmo que sejam em melhores condições, mesmo que sejam prazos maiores, mas o Syriza defende isso. O Syriza, o Tsipras fala que é possível um acordo benéfico para todos com a Troika. E nós achamos que isso é um engano. Nós achamos que isso é impossível, é utópico. Colocar que dentro não é possível, ou acaso é possível governar para os trabalhadores gregos, para os desempregados, para os sem-teto da Grécia e ao mesmo tempo governar para a burguesia, para os banqueiros e para a Troika. Isso é impossível. Não é possível governar para todos. Não é possível governar ao mesmo tempo para Deus e para o diabo. Ou você governa para a Troika, para os bancos internacionais e para a burguesia grega, ou de fato você governa para os trabalhadores. Não há meio termo e nunca houve meio termo nesse sentido. Então, evidentemente, fazer essa análise e essa caracterização de classe é muito importante para definir a estratégia, mas evidentemente isso em si não determina a política dos revolucionários. A política revolucionária, de fato, ela combina os elementos objetivos e subjetivos da realidade, mas parte do elemento objetivo. Parte de quê? Parte do caráter de classe do governo e parte também das necessidades que as massas estão tendo. Então, é claro que nós devemos levar em conta as ilusões das massas e o nível de consciência do povo para formular a nossa política. Mas, por exemplo, os marxistas não definimos o governo pelo que as massas acham que ele é. Não definimos o governo Tsipras ou pelos discursos do Tsipras ou do Varoufakis. Não definimos. Definimos a partir dos elementos objetivos. Da mesma forma que não definimos o governo Dilma ou o governo Lula pelos discursos do Lula ou do Chávez, etc. Nesse sentido, qual que é o centro da nossa política? Nós defendemos que o centro da política dos revolucionários deve ser dizer a verdade para as massas, explicar pacientemente qual é o caráter do governo Tsipras, qual é o caráter do governo do Syriza, explicar a partir das suas medidas que este não é o nosso governo e que é preciso manter a independência de classe, manter a mobilização para, de fato, derrotar a austeridade, derrotar o plano, acabar comemorando e acabar com a situação de semicolônia do país. E que, nesse sentido, essa mobilização, de fato, necessariamente vai ter que se chocar contra a política do governo Tsipras. E que, nesse sentido, nós devemos confiar em nossas próprias forças. Só isso que nós dissemos. Confiar em nossas próprias forças, confiar na nossa própria organização, na organização independente, para levar adiante as nossas lutas. E nesse sentido, os revolucionários vão explicando, e a partir da experiência concreta, vamos explicando o caráter do governo grego. Mas não a partir só do discurso da propaganda, mas da experiência, procurando estimular a mobilização da classe trabalhadora grega. Mas essa tarefa de explicar pacientemente o
caráter do governo Syriza, de fato, é a principal diferença que hoje existe na esquerda. A maioria da esquerda, infelizmente, apoia mais ou menos criticamente, fazem mais ou menos críticas, mas estão colocados no campo do governo Tsipras contra o campo da Troika, etc. E tal. Por exemplo, eu queria citar aqui um texto. O Pedro Fuentes, o secretário das Relações Internacionais do PSOL, ele escreveu assim, ele fala que é errado atacar de frente ao governo Syriza como responsável de todos os problemas e pretender colocar Syriza como inimiga dos trabalhadores. Essa política só confundiria o povo grego e ajudaria a direita, a Troika e mesmo os setores neofascistas. Evidentemente, o Pedro Fuentes e o PSOL e o resto do Partido Reformista também na Europa não identificam o Syriza como amiga dos trabalhadores e não como inimiga dos trabalhadores. A partir daí, qualquer crítica que você faça ao Syriza, necessariamente significaria para esses partidos que você está fazendo o jogo da direita, que você está facilitando a direita e a burguesia, etc. Um discurso que nós conhecemos bastante bem aqui no Brasil. E nós achamos exatamente o contrário. Nós achamos que a melhor forma de favorecer a direita grega, de favorecer a Troika e até o neofascismo que está crescendo na Grécia, é que a esquerda cumpra o papel de adulador, ou de conselheiro, ou de apoiador do governo de Tsipras e que não tente abrir uma terceira via, uma saída independente dos trabalhadores. Nós achamos que os revolucionários, com a sua propaganda e a sua política, têm que ajudar os trabalhadores a tirar as conclusões e ajudá-los a identificar os inimigos, quem são os inimigos, quem são os amigos do povo grego. Daí a necessidade de explicar pacientemente aos trabalhadores o caráter do governo, suas medidas e preparar de fato um enfrentamento com esse governo. Tá. Se essa tarefa central, se essa política, a pergunta é como nós fazemos isso. Significa que a gente vai sair por aí gritando, Tsipras, governo burguês, abaixo, fora, Syriza, etc. Não. Essa seria a política do ultra-esquerdismo, que de fato não se importa, não se interessa com o nível de consciência das massas, nada disso. Os marxistas não desprezam o nível de consciência atual dos trabalhadores. Mas a consciência dos trabalhadores não define a estratégia nem o conteúdo da política, mas define sim, e é muito importante levar em conta isso, para definir a tática e a forma como esse programa e essa política vai ser apresentada. Por isso nós achamos que a melhor tática para explicar, no marco de explicar pacientemente que será verdade para as massas e para desmascarar esse governo, é combinar uma política de fazer exigências de denúncias de exigências a partir compreensíveis dos trabalhadores, a partir das medidas que vai tomando o governo. Por exemplo, e sempre em base a um programa, o nosso programa, um programa revolucionário. Por exemplo, nós denunciamos a aliança do Syriza com gregos independentes, com esse partido de direita, burguês, etc. Mas a partir daí nós também explicamos para os trabalhadores, mas fazemos uma exigência de ruptura do Syriza, exigimos do Syriza que rompa com a direita xenófoba, que rompa com os setores da burguesia. Nesse sentido de exigência e denúncia, é muito importante também explicar o recente acordo que todo mundo acompanhou, que o Syriza negociou e assinou com a Troika. Quando o Syriza ganhou as eleições, o Tsipras anunciou que não negociaria com a Troika e anunciou que que não assinariam a extensão do memorando, que é o plano de resgate, que é chamado lá. Além disso, o governo anunciou uma série de medidas que eles chamaram de emergência humanitária, que é o seguinte: um aumento do salário mínimo para 751 euros, energia gratuita para 300 mil famílias, suspensão dos processos de privatização em curso, que especificamente o Porto de Pireu e a empresa de eletricidade, e a recontratação de funcionários públicos. Syriza fez esse anúncio, mas a Troika como respondeu? Respondeu com uma ameaça, um ultimato, ameaçando que ia parar de financiar os bancos gregos.
e questionando essas medidas de emergência. Diante disso, o Syriza tinha só duas opções: ou cumprir a promessa que ele fez ao povo grego e anular o memorando, ou de fato capitular o imperialismo. Só tinha essas duas opções. Para o imperialismo, para a Troika, essa negociação ia muito além de um problema econômico, porque a Grécia em si representa só 2,7% da União Europeia, da economia europeia. O problema central do imperialismo era de fato político. O imperialismo precisava render e humilhar Syriza para de fato mostrar para os trabalhadores, não só gregos, mas para a Europa toda, que não existe opção social de integridade. Esse é o conteúdo da negociação nesse momento. Mas infelizmente Syriza perdeu o jogo de fato sem entrar em campo. Antes de começar a negociação, a partir do ultimato da Troika, o Tsipras retirou da mesa a reivindicação da anulação de uma parte da dívida e dois, o problema do fim do memorando. Exatamente aquelas duas medidas que eram inaceitáveis para o imperialismo. Ele retirou. Quer dizer, essas medidas pelas quais o povo grego votou no Syriza nem sequer entraram na negociação com a Troika, por causa da política consciente da estratégia do Syriza. Tirando isso, tirando o problema da dívida, o problema do memorando, só restava discutir prazos, discutir algum tipo e discutir questões semânticas, como por exemplo vocês acompanharam agora, chamar a Troika de três instituições, chamar os credores de sócios, chamar o memorando de acordo, etc. Mas nenhuma mudança de fundo, porque de fato os problemas centrais já não estavam na discussão. Então, infelizmente, diante dessa chantagem da Troika e do imperialismo, o Syriza capitulou nessa negociação, cedeu a essas pressões do grande capital. E assinou, o Syriza assinou um acordo que, de fato, estende o memorando por mais 4 meses, aceitando as mesmas condições que foram assinadas pelos governos predecessores do Syriza e textualmente se compromete a levar a uma conclusão positiva do acordo atual. Isso significa manter a condição de manter o superávit primário por pagamento da dívida de 4,5% do orçamento, um controle total do orçamento por parte grego, por parte da Troika, manter as privatizações que já foram feitas e abrir uma conta especial para o pagamento da dívida, onde seja depositado o dinheiro do superávit primário das empresas privatizadas e de 30% de qualquer outro tipo de superávit no Estado. Por exemplo, o acordo assinado sobre a dívida, o documento diz claramente: as autoridades gregas reiteram seu compromisso inequívoco de cumprir plena e pontualmente suas obrigações financeiras com seus credores. E se comprometem também a não tomar nenhuma medida unilateral, quer dizer, a não tomar nenhuma medida a não fazer nenhum tipo de gasto público, a não mexer no orçamento sem uma prévia autorização da Troika. Então, a partir desse acordo, o Syriza reconhece não só a totalidade da dívida com a Troika, quer dizer, podemos esquecer isso de anular uma parte, etc. Isso não está mais em discussão. Se mantém o memorando com os compromissos anteriores e se mantém também todo o aparato de supervisão da Troika sobre a Grécia, mantendo a Grécia na condição de país semicolonial do imperialismo alemão. Então, nesse acordo, o Syriza de fato mostra seu caráter de classe. Por quê? Porque se nos primeiros 2 resgates o centro foi resgatar e salvar os bancos alemães e franceses, neste resgate, neste acordo recente, o centro foi salvar os bancos gregos, que estavam sendo ameaçados de não ser mais financiados pelo Banco Central Europeu. Então, para ter uma ideia, Syriza assinou um acordo para receber 7 bilhões de dólares, que está faltando no segundo resgate. Imediatamente ele está pedindo 1,9 bilhão de euros, que são lucros dos juros da dívida que estão em poder do Banco Central Europeu,
Mas em março, só em março, deve pagar 1,6 bilhão de euros para o FMI, e até junho tem que pagar 12 bilhões de euros. Quer dizer, ele assinou um acordo por 7 bilhões, mas tem que pagar 12 daqui a 2 meses. E esse não é um dinheiro, isso é muito importante, não é um dinheiro que vai entrar no corpo de gregos. Esse dinheiro é um dinheiro de ida e volta. O dinheiro entra e já sai, porque é utilizado fundamentalmente para pagar a dívida. Dos 2 resgates que a Grécia recebeu, o dinheiro que a Troika deu para salvar os bancos, só 11% foi usado para pagar gastos correntes do Estado grego. O resto, 89% desse dinheiro foi para pagar de novo a dívida, para alimentar o ciclo da dívida com o imperialismo. Então, não foi por isso que o povo grego votou pelo Syriza. Ainda que a maioria, de fato, continua achando que foi, inclusive o acordo foi uma grande vitória, porque a própria direção de Syriza, o Tsipras, está falando que foi uma grande vitória, que o acordo, de fato, foi um grande avanço. Mas esse acordo também anula, não só entrega a soberania da Grécia, mas também anula essas medidas de emergência que o próprio Syriza tinha anunciado no início do governo. Por exemplo, o programa de Salônica, que foi o programa eleitoral que o povo grego votou, tem um custo de 2 bilhões de euros. Mas, a partir do acordo, o Syriza fala só que esse gasto social vai ser só de 200 milhões de euros. E de fato, qualquer gasto social vai depender da autorização da Troika para ser realizado. Sobre o salário mínimo, o acordo fala que o salário mínimo só poderá ser concretizado, ou aumento do salário mínimo, a nível de 2007, só poderá ser aumentado a partir de critérios de não afetar a competitividade das empresas e será feito gradativamente até 2016. Sobre a suspensão das privatizações. Primeiro, as privatizações que já foram feitas não vão ser anuladas. E as privatizações que estão em curso, como o Porto de Pireu e a Companhia de Eletricidade, também estão em questão. Por exemplo, o Varoufakis, o ministro de Economia, anunciou que a suspensão dessas privatizações não seria algo definitivo, só seria eles estão segurando por enquanto, porque seria que não porque tem crise você tem que sair vendendo as joias da família, mas não é um problema definitivo que não aconteçam essas privatizações. O que tem em concreto agora, no final? Tudo que prometeu o Syriza, agora nesta semana anunciou que vai ter um cartão eletrônico para comprar comida de 100 euros ao mês para 300 mil pessoas, 100 euros. A eletricidade gratuita, que era para 300 mil famílias, vai ser só para 150 mil famílias e até 150 kWh, e vai ter um auxílio aluguel para 30 mil famílias só por este ano, 2015, entre 70 euros e 220 euros. Isso que tem agora. Então, todas essas medidas, até mínimas, que eram necessárias, mas mínimas, não vão ser cumpridas. Por quê? Porque o governo Syriza priorizou o acordo com a Troika e manter o pagamento da dívida inclusive as suas promessas eleitorais, que de fato já eram totalmente insuficientes e totalmente limitadas. Então, a partir desses fatos e a partir destas medidas que nós temos que, de fato, explicar o caráter do governo e explicar qual que é a nossa posição, mas com paciência e ultimatos. Por exemplo, aí tem que explicar que não é incompatível acabar com a austeridade. A pergunta aqui. É incompatível acabar com a austeridade sem manter no euro e continuando o pagamento das dívidas. Impossível. Não tem como a Grécia se manter no euro e não ser colônia. Não tem. Não existe essa. Enquanto estiver no marco do euro e continuar pagando essa dívida, não tem como atender os problemas sociais dramáticos da população grega. Não tem como dar saúde, educação, emprego, salário mínimo, absolutamente nada. Não tem. Porque o país foi destruído pela Troika. Não tem como ter um acordo justo com aqueles que destruíram o país. Não tem, uma ilusão, utópico isso. Mas é exatamente isso que o Syriza está propondo e que fala que é possível. Isso é um engano. E esse tipo de engano é que está preparando, não só desmobiliza,
mas está preparando a derrota do proletariado grego, que nós sabemos que nesses últimos anos teve uma disposição de luta exemplar, foi um exemplo e continua sendo um exemplo não só na Europa, mas no mundo. E esse governo está preparando a desmoralização, a desmobilização e a derrota final desse. Então, o que os revolucionários têm que fazer? Explicar esse problema de fundo, o caráter do governo, mas também fazer exigências e tentar mobilizar a classe trabalhadora a partir de exigências justas, compreensíveis. E nesse sentido nós achamos que a luta anti-imperialista é fundamental para isso, e é completamente compreensível, aceitável hoje para a população grega fazer exigências anti-imperialistas, como por exemplo, não só a anulação do memorando, como também a suspensão do pagamento da dívida externa, a defesa da soberania. Por exemplo, tem dado muito importante, não só aquele que eu já falei, 90% está contra a Troika e 83% está contra o memorando. Mas, por exemplo, na última semana foi publicada uma pesquisa que fala 44% da população está a favor do controle da fuga de capitais que está tendo na Grécia. Está a favor de controlar a fuga de capital, o sistema financeiro. E 38%, isso aumentou, está a favor da saída direta do euro. Então, não é que não tem espaço, não é que uma política que não seria compreendida pelo trabalhador. O problema é que a maioria da esquerda abandonou a luta anti-imperialista, abandonou a luta pela soberania numa perspectiva socialista, mas abandonou e está entregando essa luta, a luta contra a Troika, a luta contra a União Europeia, a luta contra a dívida, está entregando essa luta nas mãos da outra direita e está favorecendo e está facilitando o trabalho dos setores até semi-fascistas como a Roberta Holanda, que de fato já está crescendo a partir e teria um potencial de crescer ainda mais, aproveitando o desgaste necessário e o desgaste que vai vir do governo sirista, que não está enfrentando os problemas concretos. Então, nós temos que exigir, não só do sirista que empreende, que suspenda o pagamento da dívida, não temos que exigir também a saída do euro, mas não a saída do euro num sentido nacionalista, soberanista, como fazem setores da esquerda, tipo o KKE e tipo outros setores, ou setores como da própria esquerda do sirista. Não temos que exigir a saída do euro, mas necessariamente acompanhada de medidas anticapitalistas, por exemplo, a suspensão da dívida, mas ao mesmo tempo isso está bem junto com a exigência da nacionalização dos bancos e sob controle operário da renacionalização das empresas públicas fundamentais, da recuperação das indústrias e das empresas que foram privatizadas, anulação do memorando, etc. E a partir dessas exigências que os trabalhadores compreendem, impulsionar as mobilizações, por exemplo, que está tendo já mobilizações contra o acordo, por exemplo, contra o acordo que foi assinado, e a partir daí, a partir da experiência concreta dos trabalhadores, é que nós temos que ir forjando a construção de um terceiro polo classista, revolucionário e socialista, rumo a um governo realmente dos trabalhadores. Esse é o trabalho dos revolucionários, acompanhar a consciência dos trabalhadores, mas falando a verdade para eles, falando a verdade e procurando sempre mobilizar eles a partir das suas necessidades concretas. Essa é a nossa posição e a nossa política atual. Bom, obrigado.